Olá, aquarianos, tudo bem? Vamos fazer a tiragem hoje da próxima semana aí que tá entrando, a última semana de novembro, saber as energias, o que que pode acontecer, tá bom? Eu vou fazer uma tiragem estruturada, então eu vou pedir conselho, desafio, melhores atitudes, desculpa, energia, desafio, melhores atitudes e conselho. Vou tirar uma carta e três para contextualizar para cada uma dessas casas, tá? E é aquilo, gente, é uma tiragem coletiva. Se ressoar com você, ok, ótimo, me conte nos comentários. Se não ressoar, tá tudo bem também. Você pode assistir vídeos de outros signos para ver o que, que pode aí estar combinando com a tua energia no momento, tá? Signos que você tenha forte no seu mapa. Então vamos lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo, uma hypada, qualquer coisa que vou ficar muito agradecida. Então vamos lá, gente. Vamos pedir pro tarô, pro universo, me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas eu consiga encontrar as mensagens e respostas que busco, para que os aquarianos recebam as mensagens mais limpas e diretas possíveis, sem que meus pensamentos, sentimentos, medos e desejos interfiram na tiragem ou na leitura. Então vamos pedir primeiro a energia da semana de vocês, ver o que, que pode aparecer aqui. Energia dos aquarianos, essa última semana de novembro. 9 de ouros. Vamos tirar três cartas para contextualizar a papisa. 8 de espadas e rei de ouros. Gente, ó, vocês estão numa energia de muita satisfação, especialmente talvez material mesmo, tá? Porque essa carta fala de você se sentir bem, se sentir confortável, se sentir que você está no momento de usufruir tudo que você conquistou, tá? A gente vai falar a princípio financeiro aqui, porque essa carta é bem financeira, mas ela ao longo da tiragem a gente vai entendendo se pode ser outra situação, tá? Mas a gente vê também que você está numa energia de guardar algum segredo, com medo de alguma coisa, tá? Parece que você está com medo de perder essa prosperidade, com medo de perder esse conforto, né? O medo está aqui no 8 de espadas, né? Ele fala de pensar em muitas coisas, de não conseguir ver saída, tomar decisões, labirinto mental, você tem muitas preocupações, né? Então a gente pode dizer que ela é uma carta de medo, medo de tomar decisões, medo do que pode acontecer, são pensamentos, milhões de pensamentos ao mesmo tempo, né? E a gente vê uma carta aqui que é a papisa, a carta do silêncio, do segredo. Me parece muito que você está querendo guardar segredo desse teu momento aqui, não abrir, porque você tem medo, medo de inveja, medo de perder alguma coisa, porque a gente tem a carta do Rei de Ouros, que é a carta da prosperidade aqui, né? E junto com esse medo, com esse silêncio, é como se quisesse ficar quietinho com medo disso aqui, tá? Com medo de perder isso aqui, tá? Vamos entender melhor. Vamos pegar aqui os desafios da semana que a gente consegue entender melhor do que tá falando isso. Mas você tá num momento muito confortável, mas ao mesmo tempo com muito medo de perder esse conforto, perder essa prosperidade, essa estabilidade, tá? Vamos lá. Vamos ver o desafio da semana. Desafio: morte. Roda da Fortuna, contextualizando. 7 de espadas e rei de espadas. São os seus desafios, vamos entender então. Seu desafio é encerrar algo, encerrar algum ciclo, transformar algo, tá? A gente vê que, pelo menos é o que você sente, que você encerrar algo vai mudar drasticamente alguma coisa. Vou te dar uma pausinha, gente. Então, a gente vê que esse encerramento de ciclo para vocês é uma mudança muito grande, tá? Vocês entendem que encerrar esse ciclo que está como desafio aqui, ou seja, é como se você tivesse que encerrar algo, mas você está com medo, né? Por algum motivo, você entende que isso vai fazer uma grande mudança ou de fato vai fazer uma grande mudança na tua vida, tá? A gente viu o medo ali, a gente viu que pode ser questão de dinheiro, e aqui tem uma carta de golpe, de roubo, né? É como se você pensasse, se eu encerrar esse ciclo, algo muito importante vai mudar e eu posso correr algum risco, tá? Eu entendo isso como um risco porque eu vejo que você está com medo de fazer isso, né? Você está com medo de fazer essa virada aí, essa finalização de algo para mudar uma situação. Você tem medo que, assim, de ter algum risco de perda, de alguém te passar a perna, né? E aqui você está tendo que tomar uma decisão muito racional. Isso é um desafio para você, né? Por quê? Porque você está com medo, você não está conseguindo encontrar a forma de fazer isso. A gente viu na tua energia.
Você tá bem quieto ali em silêncio, pensando como que eu vou fazer isso que é um desafio, ou seja, isso que você precisa fazer de forma que as coisas mudem, né? Mas não mudem de um jeito que eu vá perder algo ou que alguém possa passar a perna em mim. Eu tenho que pensar muito bem e eu não estou conseguindo pensar, tá? Isso aqui tá na tua energia. Então, o seu desafio é realmente encerrar alguma coisa aí que você tem medo que mexa ali na sua prosperidade, tá? Até porque a roda da fortuna, né? A gente pode estar falando realmente, então, de dinheiro. A gente estava falando de dinheiro lá em cima, pode ser realmente que seja uma questão com dinheiro, tá? Vamos ver aqui as melhores atitudes para a gente entender mais um pouquinho dessa história. Vamos ver. Papa, 8 de ouros, Cavaleiro de paus e 8 de copas. É, isso aqui são as melhores atitudes que o Tarot está dizendo que você pode ter. Eu entendo muito que o Papa aqui, né, nesse contexto, é como se você tivesse que buscar orientação, tá? Buscar ou alguém para te orientar, ou buscar conhecimento sobre como fazer tudo isso para fazer da melhor maneira possível, tá? Eu vejo muito essa carta como você se orientar mesmo, receber uma orientação, tá? Ou estudar a respeito, ou pedir para alguém, contratar alguém que possa te ajudar a fazer essa transição, que parece ser muito importante e que te envolve talvez realmente o seu dinheiro aí, né? A gente vê o 8 de ouros aqui contextualizando o Papa também, né? O Cavaleiro de Paus. Talvez falando, realmente você vai fazer um movimento que você precisa de orientação, que não pode ser feito na impulsividade, né? Tem que ser trabalhado, tem que ter foco. O 8 de ouros, a gente está falando de dinheiro aqui, mas eu acho que aqui, como melhor atitude, ele está falando realmente para você se dedicar, né? Essa carta fala de dedicação, de foco, de trabalhar em algo, né? Com paciência para construir algo, né? Então é realmente aquela coisa de presta atenção nisso nessa semana. Se dedica a isso, a fazer essa transição que está no desafio. Então, se é desafio é porque você precisa fazer, né? Fazer de uma forma para que você não faça de uma maneira impensada ou impulsiva. Procure orientação, tá? Procure orientação. E aí o 8 de copas entra aqui como talvez contextualizando aqui que isso é uma melhor atitude, talvez nesse movimento que você está fazendo, né, que vai gerar realmente alguma mudança drástica e você tem medo de perdas, né, e você está com medo de fazer, realmente você tem que abrir mão de algo, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa difícil de você abrir mão. Por isso que você está com tanto medo de fazer. Você não sabe se ao abrir mão disso, isso vai te causar algum prejuízo, alguma brecha para alguém pegar algo de você, sabe? Então, realmente, a sua melhor atitude é entender que você vai ter que abrir mão, ceder alguma coisa para você conseguir fazer essa transição, né, com orientação, né, da melhor forma possível para que realmente você não corra esse risco que você está com medo de correr, tá? Então, eu acredito que essa seja a sua melhor atitude no momento. A gente vai pedir mais um conselho, tá? Que complementa essa melhor atitude, né? Vou pedir mais um conselho aqui para vocês, como conduzir tudo isso. Eita, torre, as de paus, 5 de ouros e sol. Gente, vamos tentar entender esse conselho aqui, tá? Então vamos lá. Você tá com medo. Você vai ter que encerrar algo e você tem medo que nesse encerramento, nessa mudança aí, aconteça alguma coisa que você não quer acontecer, talvez alguma perda, né? Nas melhores atitudes, está falando para você se dedicar a isso essa semana, procurar orientação e entender que talvez você tenha que abrir mão de alguma coisa. E aí, no conselho, ele está dizendo assim: torre. A torre é aquela coisa de desestruturar tudo, desmontar tudo, chutar o pau da barraca, né? Talvez. E a gente vai entender assim, ó, se você tá com medo de perder alguma coisa, é que provavelmente você entende que alguém pode tirar alguma coisa de você, tá? Torre aqui talvez me bateu aqui, que pode ser alguém que você tem algum tipo de relação e que você vai ter que brigar, você vai ter que romper com essa pessoa para conseguir fazer o que você tem que fazer, sabe?
Você vai ter que romper, né? A gente tem aqui uma perda, você está em silêncio, né? Porque você está com medo. Pode ser coisas de família, hein, gente? Eu tô achando aqui. Sabe? Alguma divisão de bens, talvez alguma coisa de herança, né? Que talvez você tenha direito a uma coisa, mas se a outra pessoa souber de tal coisa, pode tentar manobrar de algum jeito e você vai perder. Né? A gente viu que o seu desafio é um encerramento que você precisa fazer, e aqui no conselho ele está falando para você romper com algo, né? Então, esse desafio da morte, de você realmente romper, pode ser romper com alguém, né? Ou pode ser acabar com o ciclo e ele tá te aconselhando a acabar mesmo, acabar de uma vez, acabar sem dó, né? Mesmo que você tenha medo, e a gente vê aqui o conselho, né? No conselho, você tem um medo da perda, é por isso que a morte está no seu desafio. Encerrar um ciclo está no seu desafio, porque você tem medo de alguma perda. E aqui tá a carta da perda, né? A carta do perder dinheiro, de ficar sem dinheiro, da escassez. O tarot tá falando, rompe com o que você tiver que romper, acaba esse ciclo que você tem que acabar mesmo, tá? Porque ainda que você tenha medo dessa perda aqui, a gente tem duas cartas muito positivas aqui, né? Como quem diz, ainda que você perda alguma coisa, você recupera, né? O Sol é a carta de prosperidade também, né? E essa carta aqui é uma carta de ideias, inspiração. Então, talvez você tenha meios, tenha ideias, tenha como fazer essa prosperidade acontecer de novo para você. Então, ainda que você tenha perdas, o conselho do tarô é vai lá e rompa, tá? Procure uma orientação nas melhores atitudes, procure uma orientação de como fazer a coisa acontecer da melhor forma possível, né? Foque nisso essa semana, tá? Mas encerre esse ciclo, tá? Isso é o desafio, gente. É o desafio, encerra o ciclo e o conselho é arrebenta, chuta o pau da barraca. É isso mesmo que você tem que fazer, tá? Você vai conseguir se recuperar de qualquer perda que você tenha, tá? Então, esse medo que está te paralisando de perder algo, o tarot está falando, ainda que você perda, que exista essa perda de dinheiro, ainda que você tenha que abrir mão de alguma coisa, a sua melhor atitude é encerrar esse ciclo de uma vez, com a orientação para fazer da melhor maneira, tá? Então, gente, pensa aí o que que é que está acontecendo, tá? Eu realmente, assim, eu entendo que é dinheiro. Eu entendo que é dinheiro, eu entendo que é você romper com alguém, talvez. Eu vejo muito me bateu muito uma questão de família, mas de repente pode ter a ver com trabalho, né? De você de repente romper ali uma sociedade, vai ter que romper com um sócio que antes era teu amigo e agora você vai ter que romper com ele, sei lá, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas eu acho que é dinheiro sim, tá? Que envolve relações, porque você vai ter que romper com alguém, mas eu acredito que a gente esteja falando de romper relações para que você não tenha para que você não sofra um prejuízo que, a princípio, me parece que é um direito seu. Talvez por isso que você esteja com tanto medo de perder, tá? A gente vai pedir aqui 5 cartas para esse outro tarô, para ele contar aqui pra gente mais alguma coisa, ou contar essa história com mais detalhes, ou o resultado, ou mais um conselho. Eu vou deixar livre para o tarô, mostrar o que que ele tem que mostrar aqui, tá? 5 cartas aqui para mostrar mais sobre essa situação do aquariano. Então vamos lá. Ó, roda da fortuna que apareceu no seu desafio. 9 de paus, mostrando que realmente tá desgastante isso para você, né? Vamos tentar. O 8 de copas, que apareceu como melhor atitude para você. Vamos ver. 3 de copas, acredito que seja o alívio depois do fim, vamos ver. E o imperador, tá? Você é dono da porra toda. Desculpa falar, gente. Eu botei no YouTube que não tem palavrão no meu vídeo, então eu vou fazer um pi em cima disso aí. É, A gente vê aqui a roda da fortuna e o 9 de paus, né? Mostrando que realmente esse desafio de fazer essa mudança, porque saiu junto com a morte no seu desafio, né? O encerramento de um ciclo que vai te levar para uma grande mudança, né? Vai mudar algo realmente, né? E ele está mostrando que essa mudança realmente está te desgastando, mas que você precisa abrir mão de alguma coisa, gente. Você precisa abrir mão de alguma coisa, tá? Que tá lá nas suas melhores atitudes, para poder finalmente aliviar, resolver essa situação, sentir que você, né, tá celebrando. E essa celebração vem junto com o imperador. Então, ainda que você tenha alguma
perda de alguma coisa aqui, a gente vê que no final mesmo, no final, ainda que você tenha que recuperar, se recuperar de algo, no final mesmo vai ser a melhor coisa que você vai fazer. Fazer essa mudança, abrir mão de alguma coisa, porque no final, ó, imperador com três de copas. Você é firme, você é imperador, dono do império todo, né? Ou seja, se sua perda, se realmente acontecer uma perda, você recupera, você continua o imperador da história aqui, tá? O dono de tudo, né? E com essa carta de celebração, o fim, o alívio, um ai, pronto, passou, nossa, acabou tudo isso, né? Então o tarot tá falando, faz logo essa mudança que você tem que fazer, né? Faz nem que seja de uma forma drástica, né? Abre mão do que você tem que abrir mão, cede em alguma coisa, porque no final, se você fizer isso logo, né? Se você resolver isso logo, você vai realmente ter um alívio ali, vai conseguir recuperar, mesmo que aconteça alguma perda para você, tá bom? Então ele confirmou aqui nessas cartas. Eu vou tirar só mais um conselho com o oráculo da Lua. Vou dar mais um detalhezinho aqui para você. Vamos ver o conselho que ele pode te dar aqui. Meditação e contemplação. Ah, gente, eu acredito muito que esse conselho, nesse contexto aqui, é para você manter a calma mesmo, sabe? Conseguir vislumbrar as coisas, olhar além, sabe? Contemplar o final de tudo, o final feliz, contemplar aquilo que você deseja manifestar, porque muito daquilo, né? A gente tem que sempre pensar naquilo que a gente deseja, a gente tem que pensar no que a gente deseja que aconteça. A gente não pode ficar pensando naquilo que a gente não quer que aconteça. Então não adianta você ficar com medo pensando no pior. Olha, contempla, medita pensando no melhor, né? Para as coisas acontecerem da melhor maneira possível. Então o tarot está falando muito para você mantenha a calma, se concentre naquilo que você quer que aconteça, trabalhe para que aquilo que você quer que aconteça acontecer, busque orientação, né? Se dedique a isso essa semana, né? Mas faça isso de uma forma respirando, calma, né? Porque isso vai, o fechamento disso tudo vai ser da melhor maneira possível para você, tá bom? Então, acho que essa semana gira em torno disso, né? Dessa mudança aí, desse rompimento, para você conseguir realmente resolver uma questão aqui que me parece dinheiro, tá bom? Espero que tenha ressoado com você, por favor, se faz sentido, me conta aqui nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo, tá bom, gente? Até mais!